Ora bem, este vídeo vai se chamar Líderes e Lideranças. E pronto. E portanto, em todo tipo de organismos, existem os líderes que fazem a liderança. Sendo que a liderança nem sempre é produzida pelos líderes, mas são os líderes que encaminham o caminho para que os outros possam liderar. Um bocadinho na perspectiva do... Há muita gente que gosta de futebol, por exemplo. Portanto, o treinador é o líder da equipa. E portanto é ele que vai fazer... vai encaminhar a equipa a poder liderar o campeonato. Portanto, por exemplo, em Portugal nós temos algumas dezenas, se não centenas de equipas de futebol. E pronto. E em cada equipa existe um líder da equipa, que é o treinador da equipa. E portanto sabemos que, pronto, há certas equipas que se destacam e são essas que estão na liderança do campeonato. O líder acaba por ser destacado pelo resultado dos que produzem a liderança. E normalmente ele é que é o responsável, digamos assim, por tudo aquilo de bom ou de mau que a própria equipa produz. Os governos usam a mesma mecânica. Portanto, digamos que existe o presidente ou o primeiro-ministro e eles são os líderes. São os que encaminham o caminho. Dizem, é por aqui que vamos, é isto que nós vamos fazer, é isto que nos parece que potencia melhorar a equipa. A equipa é o país. E pronto. É esse o seu papel. Contudo, quando nós estamos na associação de produzir uma coisa que em princípio nos dá prazer, se eu for um jogador de futebol, eu vou aceitar que o líder produza, portanto, mecânicas para potenciar menus, eu e o resto dos jogadores. Mas se eu não gostar de futebol, eu vou ter um problema nesta relação. Porque se eu não sou um jogador de futebol e não gosto de futebol, estando na condição de ter na condição de imposição de ser um jogador de futebol, eu vou ter que aprender a lidar com uma ordem que vem do líder, que vem do primeiro-ministro, do presidente da República, ou do presidente da Câmara, etc. Eu vou ter que saber lidar com aquilo, não querendo incluir-me naquilo que ele próprio quer produzir. Portanto, isto de algum modo para dizer que é inevitável que haja a necessidade de alguém liderar, seja lá o que for. Os pais, a relação de pai e filho, ou pai e filha, portanto, ou mãe e filho ou filha, não é? É esta relação, é uma relação de... Existem os líderes, não é? Que são os pais, e depois existem os que poderão liderar todo o esforço que os pais produziram, tentaram. E, portanto, os filhos poderão ser a expressão de liderança dos líderes, que é isto, dos pais. Contudo,
também é bom quando há uma hipótese, não é? Portanto, quando existe a condição de sermos nós a escolher os líderes, não é? Por exemplo, com pais não existe essa, com o pai ou com a mãe não existe essa escolha, não é? Ela existe por casualidade, não é? No futebol ou nas equipas desportivas é a mesma coisa. Não há propriamente uma escolha. Os jogadores não são os principais a escolher portanto, o treinador. E depois existe, por exemplo, a política. Na política, o resto da população é quem escolhe, quem deve escolher o líder. E é para isso que a democracia serve. Para que haja mais oportunidades e um leque maior de escolha. Já agora vamos ouvir aqui uma musiquinha muito bonita que se chama You Are Music to Me. Olé! Vamos. E até devia ter posto esta musiquinha logo desde o início. Depois, eu queria falar sobre um aspecto que tem a ver com esta questão do líder. Quando nós, pessoas aleatórias, amamos de algum modo o líder, nós começamos a ser um bocadinho cegos. Okay? Porquê? Porque tudo o que o líder disser não vai estar em causa. E quando nós entramos nesta frequência de não pôr em causa o que alguém na sua solidão quer produzir, muitas vezes acontecem coisas horrendas. Num vídeo anterior, já não recordo qual é o título, mas que fala desta noção relacionada com as religiões. As religiões de algum modo usam essa mesma técnica, não é? Mas eles não se põem como os líderes. Eles são a relação a ponte de relação entre o líder, que é Deus, e os crentes, nos quais eles próprios estão incluídos, mas fazem ali a ponte, não é? Claro que a vontade de Deus, não existe uma vontade explícita, não é? E como tal, a vontade real que está a ser pronunciada, que seria Deus, é a vontade deles, dos que fazem essa ponte. Quando existe esta entrega cega a tudo o que eles dizem, nós somos capazes de fazer tudo, até coisas horrendas. E portanto, saber questionar, não é? Saber questionar é bom. Hoje estava a dar ali naquele programa do Manuel Goxa, de manhã, um homenzinho que estava a falar não sei o quê para as pessoas fazerem uma espécie de retiro espiritual para ver Deus. Na verdade, todas as religiões não católicas e não cristãs também fazem o mesmo. Esse exercício é um exercício de isolação, para que haja mais tempo para pensarmos em nós próprios, nada mais. Em vez de estarmos dedicados aos outros, estamos dedicados a nós. Pronto, e já está. É bem melhor.
nesta relação entre o líder e o resto que vai seguir o líder. Lá está. O resto que segue o líder está na condição de não prestar atenção a si próprio, e o líder está na condição de pensar só em si próprio, pensando nos outros. Mas na verdade ele sabe que só os outros é que vão produzir o que ele quer. Portanto, ele pode estar na condição de pensar só em si. E na verdade é, porque lá está, o líder lidera ordens em nome da sua própria interpretação. Ele não vai perguntar a todas as pessoas qual é a interpretação de cada uma, o que é que elas gostariam ou não gostariam, como é que gostariam, quais as condições em que gostariam que aquilo se produzisse, etc. Depois não vai fazer uma coisa para, ok, este grupo de pessoas é assim, aquela pessoa é assim. Não vai fazer nada disso, não é? Ele tem a sua interpretação sobre como é que uma coisa poderá funcionar, e pronto, e as coisas serão produzidas em prol da sua própria visão. E pronto, e isto lá está, às vezes é perigoso por causa disso, porque quando nós estamos a produzir alguma coisa que em princípio, porque se nós pensarmos, até os pais, que são os que se vão esforçar mais para que haja um bom desenvolvimento dos filhos, não é? Eles falham, eles erram, e é normal. E portanto, se os pais que têm uma relação de proximidade e de intimidade muito maior do que qualquer líder falham, inevitavelmente um líder que não tem essa proximidade vai falhar muito mais. E portanto, ou nós sabemos lidar com esse problema, ou então vamos criar mais problemas. E vamos criar mais problemas num sentido, é que nem todos os líderes querem melhorar-se a si próprios. E como não consideram que precisam de melhorar a si próprios, não vão aceitar críticas. Okay? E se não aceitam críticas, logo qualquer coisa que na sua perspectiva seja a melhor fórmula de produzir, seja lá quem for que negar essa mesma fórmula, torna-se inimigo. O que é um dos maiores erros da história da sociedade, que inevitavelmente procurou liderar uma qualquer ação na produção de uma necessidade de estabilidade via líderes. E pronto. E o vídeo fica por aqui.